Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, em especial, estamos extremamente felizes. Nós conseguimos bater os 1000 inscritos. Ai, eu nem acredito, gente. O coração parece que vai saltar de alegria, é muita emoção, é muito gostoso tudo isso. E isso só seria possível por conta de vocês, nossos vizinhos queridos. Eu até brinco com o Henrique que quem tem vizinho tem tudo, porque sem vocês nada disso seria possível. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigada. Obrigada por nos acompanharem, por estarem aqui presentes. Tem uma galerinha aí fiel que é desde o começo, que interage, que curte, que assiste, que fala com nós através dos comentários. Então, muito obrigada. Obrigada por nos ajudarem, por assistirem, por nos indicarem, para as pessoas conhecidas. E quando lançou, a nova função do YouTube, vocês também ajudaram muito na opção de hypar os nossos vídeos. Isso, querendo ou não, entrega para mais pessoas. Então, a gente é extremamente grato a vocês e muito feliz por estarmos passando por essa fase aqui juntos, Então, bora lá pro vídeo de hoje. Estou pedindo ajuda de novo, porque aqui a gente vive de ajuda, Vocês nos ajudam muito, tomando algumas decisões. Então, vamos lá pro nosso vídeo de hoje, vamos ver como que a gente está por aqui, porque ainda estamos em obra, não terminamos. Vamos lá então para mais uma atualização aqui do nosso canal. E vamos começar já aqui por fora, pelo nosso quintal, para ver como está a nossa lavanderia e o nosso lavabo. E vocês já estão avistando? Ó, já temos parede, galera. Tô muito animada. Mas fizemos algumas alterações por aqui. Então vamos lá. Vai ficar assim o nosso quintal, tá? Essa parede aqui é o nosso lavabo. A nossa janela ela vai vir aqui, porém ela vai vir na mesma altura da janela da nossa casa. Os nossos banheiros, ó, ficaram com a janela um pouquinho mais alta, lembram? E aí, nós vamos seguir o mesmo padrão. Confesso pra vocês que eu não tive problema nenhum em ficar abrindo ou fechando. E achei muito melhor a janela mais alta. Você consegue tomar um banho mais tranquila. Principalmente que nem em dias que a gente tá em obra aqui, que tem mais gente na casa. Então, funcionou super. E nós vamos manter o mesmo padrão aqui pro nosso lavabo e pro nossa lavanderia. Então, de início já ficaria assim mesmo, o nosso lavabo aqui e a nossa lavanderia segue aqui. Nós seguimos até onde vai ser a nossa área gourmet, que a nossa área gourmet vai ficar lá do outro lado. O que nós mudamos? Quais foram as alterações que nós fizemos aqui? A nossa porta da lavanderia. Lembra que eu havia comentado com vocês que ela ficaria naquela parede de lateral? Pois bem, nós mudamos e optamos por fazer uma porta maior. Então, uma porta de blindex, E vai ficar aqui com 1,5 de porta, tá? Agora que está um pouquinho pronta, a gente tem aquela leve sensação de que vai ficar um pouco pequeno. Eu achei que o nosso lavabo ficou bom, mas eu acho que talvez a nossa lavanderia fique um pouquinho pequena. Porém, é só para deixar mais a máquina mesmo num lugar fechado. Eu consegui colocar aqui um varalzinho suspenso aqui dentro para dias de chuva, para conseguir dar um suporte. A gente já tem um varalzinho de chão. Então, eu acho que vai acabar ficando funcional, tá? Aqui, então, ó, não reparem na bagunça, tá? Que tá tudo assim por enquanto. Mas, ó, já temos aqui o nosso lavabo. Eu tinha recebido uma indicação de uma vizinha e eu achei muito bacana a ideia de colocar o vaso sanitário nessa parede e ficar com a parede do fundo para a pia. Porém, o espaço que ficou aqui de comprimento, para colocar o vaso, ficaria muito justo. Lembrando que a porta, ela vai abrir sentido para lá, E ficaria muito apertadinho aqui, que se vocês perceberem, ó, ficou pouca parede desse lado. Então, nós vamos manter desse jeito mesmo, tá? Faremos a nossa pia nessa parede, que eu acho que vai ficar muito bom. E faremos o nosso vaso lá. Já vou deixar aqui inspirações. Eu quero um lavabo diferente aqui fora, eu quero um ambiente diferente. E eu vou puxar pro lado verde. Pensei de fazer ele só na metade,
com revestimento, né, com o nosso porcelanato e em cima pintar. Então, tô deixando aqui indicações não, né, referências na tela que eu pesquisei, que eu busquei, mas para ter uma noção de como ficaria o verde no lavabo. E aí, vamos ver o que a gente apronta aqui nesse banheiro do lado de fora. E aqui, a nossa lavanderia. Então, agora, a pessoa não vai precisar passar 100% por dentro da lavanderia, como seria se ela estivesse entrando por lá. Ela entrando por aqui, a nossa porta do lavabo já fica ali. Então, é um acesso um pouco mais rápido, né? E aqui, a ideia, então, agora é colocar a nossa máquina de lavar nesse canto, nessa parede. Aqui eu vou deixar um varalzinho suspenso, ou aqueles retrátil, né, que se fala, que é aqueles de parede. E vou fazer daí o meu tanque, e aqui sobra um espaço ainda para armário, né, para conseguir guardar as coisas. E já pensando daí aqui, outra coisa que eu esqueci, vamos colocar uma janelinha daí aqui nessa parede. A mesma janela que eu colocar aqui, é a mesma que eu vou colocar aqui, inclusive já pesquisei alguns modelos, vamos comprar pela internet essas. E aí, vou colocar aqui para conseguir deixar um pouquinho aberto e a gente ter ventilação nesse ambiente o dia que precisar ficar com a porta nossa fechada, né? Já pensando, então, um pouquinho aqui em como vai ficar a disposição do nosso quintal, nós ficaremos aqui, então, com 2,80 livre. E pensei também de daí usar essa parede para colocar um varal. Aqueles varal também retrátil, que é com corda mesmo, né? Com um varalzinho normal, só que ele levanta e ele baixa. Eu já utilizava na outra casa e achei muito funcional, então eu acho que dá pra gente deixar aqui também. Porque daí ele fica recolhido e a gente baixa só o dia que a gente precisar usar, não atrapalha em nada, né? Outra questão também que nós estamos pensando é em iluminação. Vocês lembram que aqui no fundo foi um dos nossos erros que a gente esqueceu da iluminação do quintal? E agora a gente vai ter essa possibilidade, então. O que eu pensei de colocar aquelas arandelas que fica um pouco na metade, que tem aquele fecho de luz para cima e para baixo, né? Então, o que eu pensei? Aqui a gente já tem um risco da nossa janela, mais ou menos do tamanho que ela vai ficar, pra gente ter uma noção. Então, ó, se vocês observarem, a gente tem um risco aqui, ó, de giz. A nossa janela, ela vai ter 90 centímetros por 35. Então, ela vai ser um pouquinho mais baixa, porém ela vai ser comprida, tá? E aí, o que eu pensei? De deixar um fecho de luz aqui, nessa lateral, e de colocar um aqui, mais ou menos, nesse meio aqui, vai começar a nossa porta, e daí aqui, ó, nessa outra parede que ficou, a gente colocar mais um. Então, deixar esse nosso quintal com 3 fechos de luz distribuído aqui, pra dar aquele design, né, da parede, eu acho a coisa mais linda. E quando nós fomos comprar pra colocar aqui no nosso corredor, nós pensamos na possibilidade, porém não rolou, né? Então, pensei nisso. Aqui, a nossa cobertura, ela vai precisar passar, então, um pouco, né? Teremos um beiral aqui na cobertura, depois, pra suprir aqui, ó, que essa porta, no fim, ela vai acabar ficando aqui na parte de fora, né? Porque a ideia depois é cobrir tudo esse L aqui que ficou. Até por isso que a gente não queria muito mais pra frente essas paredes, para não ficar tipo tudo muito fechado, né? A gente queria um pouco de iluminação natural também, o solzinho durante o dia, né? Um espaço gostoso aqui fora também. Então, por isso que a gente acabou fazendo ele um pouquinho mais estreito, né? As paredes, por conta disso. Porém, ela vai precisar passar um pouquinho, então, aqui pro nosso lado de fora. E também não vejo problema nenhum. Eu acho que depois de tudo pronto, vai dar super certo, né? Vai ficar um ambiente funcional e do jeito que a gente imaginou. Outra coisa, então, além do nosso quintal, que eu gostaria de pedir ajuda para vocês, é na nossa cozinha. Vou levar vocês lá para vocês me ajudarem. Então, vamos lá para nossa cozinha e para ajuda que eu preciso aqui. Como vocês já sabem, nós estamos ampliando ela, né? E
já estamos utilizando todo esse espaço aqui, certo? Usando assim, né, no dia a dia, eu percebi que ficou realmente um pouquinho mais justo aqui. Então, quem estiver cortando ali, se tiver alguém lavando uma louça aqui, enfim, para ajudar, ficou um pouquinho mais justo. Como nós vamos ampliar, o que eu pensei? Eu pensei de aumentar essa bancada mais um pouco. Primeiro eu vou disponibilizar e colocar aqui a minha geladeira para ver o tanto que o espaço mesmo que ela vai utilizar. E aí, pensei de aumentar essa bancada mais um pouco. E aí, eu não fazer a torre quente igual eu havia pensado. Por que eu pensei nessa possibilidade? Pra gente ter um espaço maior aqui para picar as coisas, cortar, vai dar esse apoio pro nosso cooktop, né? Então, pensei nessa possibilidade. Porém, estou pensando agora no meu porcelanato. Aqui, um erro meu, quando a gente foi instalar essa segunda peça, eu pedi para que não fosse colocado inteiro, porque aqui ficaria minha geladeira, não precisava ter o porcelanato. E o porcelanato foi cortado, enfim, nós temos somente mais uma peça dele. Eu ainda não conversei com o meu pedreiro sobre a possibilidade de tirar isso daqui sem quebrar. Eu acho que não existe, mas ainda não conversei com ele. Por quê? Eu acho que se a gente colocar mais uma peça aqui, mais uma emenda, vai ficar feio. Porque o nosso porcelanato, ele é grandão. Ele tem 1,22. Então, o que eu pensei? De desinstalar esse e instalar o outro inteiro. Por que eu não queria que quebrasse ou tentasse salvar um pedaço? Porque eu acho que nós vamos precisar fazer uma emenda aqui, talvez. Vai sobrar um pedaço sem ser colocado, tá? Então, foi isso que eu pensei um pouco. E tô aqui quebrando a cabeça pra gente conseguir deixar essa cozinha ainda mais funcional. No dia a dia, como é só eu e o Henrique, a gente não tem filhos, a gente não tem ninguém a mais na casa. Então, assim, a gente tá se virando aqui e tá dando super certo. Mas, pensando, né, já que nós estamos ampliando, a gente já tá mexendo com isso. Então, eu queria ter uma cozinha ainda mais funcional, que conseguisse, de repente, comportar um pouquinho mais de pessoas aqui no momento em que estivesse cozinhando, tá? Então, deixem aqui nos comentários, me ajudem. Se vocês acrescentariam mais um pouquinho de pedra aqui, e acredito que essa pedra ela vai ficar com emenda, aí a gente não tem muito o que fazer, né? Então, aumentaria essa pedra aqui, ou se manteria desse mesmo jeito, faria aqui a nossa torre quente normal e não mexeria com pedra, deixaria do jeito que tá. E é isso, né? Era mais essa questão que eu gostaria de que vocês me ajudassem nesse momento, porque eu tenho vizinhas maravilhosas aqui, graças a Deus, né? E vocês sempre me ajudam, né? Sempre que eu peço a dica, né? As experiências de vocês conseguem me ajudar. Então, deixem aqui nos comentários. Outra coisa que eu gostaria de mostrar já pra vocês, aproveitando que eu estou aqui na cozinha, que nós compramos esse tapetinho, ó, para indução. Ele é em silicone e ele é ótimo. Funcionou no nosso cooktop. Ele vem com 4 desses e eu comprei na Shopee. Então, eu já vou deixar o link aqui para vocês comprarem. O porquê que ele é bom? A panela não entra em contato direto, né, com o nosso cooktop, não risca ele, então ajuda bastante nessa questão. Ajuda bastante também na movimentação da panela, porque, querendo ou não, a panela direta no vidro, ela fica um pouquinho mais lisa, né, a gente foi utilizando e foi observando já isso, e aí eu comprei. Então, vem 4 esses tapetinhos de indução. Então, vem 4 e aí estou deixando o link aqui pra vocês. Bom, por hoje é isso. Seguimos aqui já usando a nossa casinha, graças a Deus. E me ajudem aí nos comentários com as dicas de vocês. E já aproveita, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo!